A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus, comunhão com o Espírito Santo esteja e permaneça na sua vida. Vamos continuar a leitura aqui do livro de Mateus, hoje, do capítulo 25, do versículo 14 até o 30. Então já deixa o like, envia para alguém, se inscreva no canal, é muito importante, tá bom? E o mais importante de tudo, você tem que pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia aí, ir no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14, o título, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Vamos ler com a ajuda de Deus, com a guia do Espírito Santo, ver o que o Senhor tem para nós nessa palavra, tá bom? Vamos juntos. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que cefa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizando, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, os servos inúteis nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus, gente. É uma palavra aqui de 15, né? 15 capítulos, 15 versículos. No capítulo 25, o sermão continua a parábola dos 10 talentos. Você que está acompanhando todos esses vídeos que eu tenho feito aqui do livro de Mateus, você e eu conseguimos perceber que as parábolas são comparações, são Jesus fazendo semelhança com as coisas do céu, com as coisas que vão acontecer, com as coisas da terra, ele tendo como exemplo, dessa vez, essa história, essa parábola, no discurso de Jesus,
veio falando sobre um homem que tinha uma terra e ele precisava viajar e ele entregou os seus bens preciosos para esses homens. E aqui apareceram 3 homens. Para um, o Senhor, esse homem próspero, esse homem rico, ele entregou um bem que valia 5 talentos, né? 5 talentos. Para outro, ele entregou 2 talentos. E para outro, ele entregou 1 talento. Tem uma frase que muitas pessoas falam, que é assim, ó: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Nessa passagem aqui, vemos que essa frase que é dita, essa frase, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, ela não é tão verdade. Por quê? Depois de ter dado os talentos, para um 5, para outro 2 e para outro 1, no versículo 15 aqui está falando assim, ó: a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então Deus, ele entrega para você, para mim, mediante ao que eu e você somos capacitados a fazer. Deus nunca vai entregar algo para você fazer que você não seja capacitado, que você não possa suportar para fazer a boa obra de Deus. Os talentos, os dons, as virtudes, as preparações do céu, os tesouros do céu. Então, a vida que você leva, a dificuldade que você passa, o talento que você tem, o dom que manifesta dentro de você, que você já tem facilidade em fazer, é porque Deus viu capacidade em você, para você exercitar esse dom, esse talento. Então, dito isso, que a palavra aqui ela deixa claro que cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. Então, o que tinha 5, ele tinha capacidade para cuidar daqueles 5 e granjear e dobrar para mais 5. No final, ele ficando com 10. O que recebeu 2, a capacidade dele não podia ser de 5, porque ele só podia 2. E nem poderia ser 1, porque ele dava conta de ter 2. De ter 2. Como nós lemos aqui no final, ele granjeou os 2 e multiplicou, fez 4. Certo? O de 5 fez 10, o de 2 fez 4. E o último, o que tinha capacidade de 1, ele não tinha capacidade de 5, ele não tinha capacidade de 2, ele tinha capacidade de 1. Então o Senhor sabia que ele poderia multiplicar o seu 1 e fazer 2. Porque as coisas do céu, ela não é de soma, ela não é de divisão, de subtração. A lógica do céu é multiplicação. Por isso que o Senhor Jesus multiplicou os pães. Ele não dividiu os pães. Ele multiplicou e repartiu com quem estava lá. Então, conseguimos perceber aqui que no período que esse homem estava longe, os seus servos, esses homens que ele confiou seus bens, um 5, o outro 2 e o outro 1, eles foram cuidando da vida deles. Uns negociando, multiplicando, e o outro, o de 1, ele enterrou, como nós pudemos ver aqui. Só que chegou um tempo, e muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta com eles. Então, como é uma parábola, Jesus está falando assim: Deus entregou talentos para vocês, para mim e para você. Deus entregou dons para que nós pudéssemos granjear, seja o dom de tocar um instrumento, o dom de manifestar a palavra de Deus, o dom de ensinar, o dom, diversos dons, de cantar, de abraçar, vários dons. A multiforma de Deus operar através dos dons que ele derramou, que ele confiou em mim e em você. Só que chegou um tempo, vai chegar um tempo que o Senhor vai pedir conta
Assim como essa parábola está falando do futuro, essa história aqui, ela se diz respeito a mim e a você no futuro, que um dia nós vamos se encontrar com o Senhor e ele vai pedir conta. Ele vai fazer essa conta que ele fez com esses homens aqui, ele vai fazer comigo e com você. Bem-aventurado seja eu e você, se nós tivermos granjeados os dons do Senhor. Ele confiou em nós. E aí, que é interessante, e aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Então ele mostrou que ele foi, pela capacidade dele, que ele tinha 5, ele tinha capacidade de fazer mais 5 e entregar 10. Todo investidor quer o seu lucro, todo investidor quer receber aquilo que ele aplicou, né? Seja financeiro, seja como aqui o Senhor em talentos, né? Aqui essa parábola fala sobre dinheiro, mas podemos abranger essa palavra para os talentos espirituais, os dons espirituais que Deus tem depositado para mim e para você. E também para sobre o dinheiro, né? De nós ter a capacidade de entender e multiplicar aquilo que Deus prepara para nós. E aí, gente, essa palavra me enche o meu coração de temor e de esperança e de alegria, por quê? No 21, lê comigo aí, pega a sua Bíblia e lê comigo. E o seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Percebe que ele falou isso para o que tinha 5 talentos e granjeou 5. Para o que tinha 2, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus não está preocupado se o que tinha 5 granjeou 5, ficou com 10, e o que tinha 2 e granjeou mais 2 ficou com 4, se na contagem entre os dois, na competição, um fez 10 e o outro fez 4, e o de 4 era menor do que o que fez 10, então para Deus o de 10 tinha mais valor. De maneira nenhuma, a competição não é entre os irmãos. O que faz 10, o que faz 4, o que faz 2, o que faz 3, porque o que fez, o que tinha um, se ele tivesse feito mais um, entregasse 2 para o Senhor, ele ia receber esse mesmo elogio. Servo bom e fiel, servo bom e prudente, foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Porque Deus entregou a cada um a capacidade que cada um conseguiria. Deus nunca vai te cobrar algo que você não pode entregar. E assim você tem que ser também na vida das pessoas. Não queira cobrar algo de alguém que não tem a capacidade para entregar aquilo que você gostaria que essa pessoa entregasse. Seja no caráter, seja na palavra, seja no combinado. Tem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem entregar, elas não têm a capacidade para ser justa, então não cobre justiça de uma pessoa dessa. Se ela não tem a capacidade de pagar, ser um bom pagador, não cobre que essa pessoa tenha honestidade para pagar. Se uma pessoa ela não consegue ser fiel, não cobre a fidelidade dela. Se ela não tem capacidade para isso. Mas aquelas pessoas que Deus capacitou e entregou os talentos, essas pessoas não precisam que ninguém cobre elas, porque elas têm o próprio Espírito Santo que vai convencendo elas e vai transformando ela de dentro para fora para ela fazer a vontade de Deus. Ela mesma se cobra. E assim, gente, como essa parábola vem dizendo do futuro, do que Deus vai fazer comigo e com você, porque Ele tem te entregado talentos para mim e para você, e que eu e você possa
ser fiel para multiplicar os talentos que Deus tem nos confiado e que nós possa ouvir do Senhor, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito vou te colocar. E que nós não venha escutar isso daqui, ó. Mal e negligente servo. Sabeis que cefo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, os servos inúteis nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que tinha 10 ficou com 11, porque foi tirado desse que tinha um, porque ele não cuidou daquilo que Deus entregou na mão dele. Então, para você que é uma pessoa prudente, diligente, que faz a vontade de Deus, não se assusta quando as bênçãos, os talentos de pessoas que não são prudentes, que não fazem aquilo que Deus confiou para eles. Não se espante quando as bênçãos, os talentos deles virem para você. Mas se você é a pessoa que não faz aquilo que Deus te entregou, você não está preocupado em multiplicar, com seus olhos você verá aquilo, os seus dons, os seus talentos, a sua riqueza sendo tirada de você e sendo dada para alguém que está fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que essa palavra venha te trazer um temor, luz, sabedoria e principalmente alegria, se você está vivendo e multiplicando os talentos que Deus tem te dado. Compartilha com alguém esse vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração, se inscreva aí no canal e deixa o like, o joinha, coração. Um beijo no seu coração, tamo junto. Até o próximo vídeo.